Minhas paz, queridos, eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema decisões, as escolhas equivocadas de Ló. Nosso texto base está em Gênesis capítulo 13, do verso 10 ao 13, e diz assim: Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Bom, irmãos, ser cristão não é sinônimo de que tudo dará certo em nossas vidas. Bom, nós nascemos de novo. Nós fomos feitos pela graça filhos de Deus, herdeiros de Deus. Somos morada do Espírito Santo. Recebemos a maravilhosa promessa de vida eterna. Mas, se eu e você tomarmos decisões precipitadas, nós iremos sofrer. E pior ainda, nossa família também sofrerá. Por isso, nós precisamos de sabedoria bíblica. Nós precisamos de sensibilidade, precisamos de sensatez, de prudência para tomarmos qualquer decisão. Caso contrário, se nós tomarmos decisões equivocadas, precipitadas, nós podemos colocar a nossa família em risco. E esse foi o caso de Ló. A história de Ló nos ensina que as nossas decisões são extremamente importantes. E se nós nos equivocarmos, se nós nos precipitarmos, nós podemos acabar incorrendo em algum risco gravíssimo. Bom, eu tomei para nós aqui a história de Ló. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Ló. E do capítulo 12 até o capítulo 19 de Gênesis, nós temos aqui um material básico que vai nos dar acesso a algumas informações sobre a vida de Ló. Então, em primeiro lugar, em Gênesis 12, verso 4, nós somos informados que Ló era sobrinho de Abrão. E quando Abrão parte de Harã, em obediência a Deus, Ló, seu sobrinho, vai com ele. Em segundo lugar, lá no capítulo 13, do verso 1 ao 12, nós somos informados de um conflito que aconteceu entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. De tal forma que Abrão ele foi obrigado a se separar, a se distanciar do seu sobrinho. Na verdade, essa parecia a melhor decisão para que um conflito maior não acontecesse. Então, eles seguiram caminhos opostos em Gênesis capítulo 13. Em terceiro lugar, o capítulo 14 registra que houve uma guerra entre reis. E entre os reis derrotados estava o rei de Sodoma, cidade onde Ló morava. Na verdade, Ló escolheu morar em uma região bem próxima ali de Sodoma. E como consequência da derrota daquele rei, Bera, que era o rei de Sodoma, Ló e a sua família, que estavam ali também diretamente envolvidos naquela grande guerra, Ló e sua família foram levados como despojos de guerra. De tal forma que Abraão, então, se levantou com alguns guerreiros e conseguiram resgatar Ló e a sua família. Bom, em quarto lugar, lá no capítulo 18 e 19, Deus compartilha com Abraão o seu plano para a destruição de Sodoma e Gomorra. A maldade, a perversidade, a depravação daqueles homens era grande demais. Deus se viu, então, nessa necessidade de aplicar o seu juízo e a sua justiça sobre Sodoma e Gomorra. Deus, então, livra a vida de Ló, porém, seus bens seriam destruídos juntos à cidade. Uma curiosidade, lá no verso 1 do capítulo 19, nós encontramos o registro de que Ló estava sentado à porta da cidade. Ló, ele provavelmente tinha se tornado um membro do conselho diretor de Sodoma, visto que o portão das cidades, ali naquela região do Oriente Médio, o portão da cidade,
ele servia de centro administrativo e judiciário. O fato de Ló estar sentado no portão da cidade nos dá uma ideia de que Ló ele exercia uma função influente em Sodoma. Quinto lugar, lá no capítulo 19, verso 26, nós somos informados que no momento da fuga de Sodoma, a mulher de Ló, ela olhou para trás em desobediência à ordem de Deus e se transformou em uma estátua de sal. E sexto e último lugar, que nós temos em relação a informações sobre a vida de Ló, como se não bastasse tanto sofrimento, nós encontramos aqui um registro muito triste. As filhas de Ló, as duas filhas de Ló embriagaram seu pai, se deitaram com ele, tiveram relações e lhes deram 2 filhos. Um filho, Moabe, e o outro, Ben-Ami. Curiosamente, os descendentes de Moabe, os moabitas, e os descendentes de Ben-Ami, os amonitas, eles foram grandes inimigos dos descendentes de Abraão. Irmãos, que vida sofrida de Ló. Que vida sofrida. Nós vimos então que ele teve um conflito com Abraão, seu tio. Foi levado como despojo de guerra junto com a sua família. Teve a sua cidade e bens destruídos. Sua esposa morreu e as suas filhas o embriagaram e tiveram relações com ele. Que vida difícil que Ló teve. É muito difícil nós encontrarmos uma resposta para tanto sofrimento. Ló, diferente do que nós podemos imaginar numa leitura superficial, ele era tido como um homem justo, sim. Nós podemos, à luz de uma leitura superficial, pensar, Ló sofreu tudo isso porque ele não era um homem de Deus, porque Ló era um gravíssimo pecador e tudo mais, mas longe disso. Ló, ele era tido como um homem justo. É assim que o apóstolo Pedro percebe Ló, lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 7 ao 8. O apóstolo Pedro diz sobre Ló: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Então note, o apóstolo Pedro reconhece que Ló era um homem justo. E que no íntimo ele se afligia com a gravidade daquela depravação moral dos habitantes de Sodoma. Irmãos, como então nós conseguimos entender o significado desse justo? A nossa pergunta deveria então ser essa: em qual sentido nós podemos entender Ló como justo? Porque a Bíblia se refere a Ló assim. A melhor resposta que nós encontramos é: assim como Abraão foi declarado justo por Deus, isto é, pela fé. Ló foi declarado justo por Deus da mesma forma que Abraão foi declarado justo por Deus, isto é, pela fé. Lá em Gênesis 15 nós encontramos o famoso relato a respeito de Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Portanto, nós podemos dizer que Ló ele foi declarado justo por ter declarado fé no Deus de Abraão. Dessa forma, Ló, então, irmãos, ele foi declarado justo, assim como eu e você também nós somos declarados justos. Não pelas nossas obras, não porque somos bonzinhos, porque nós não somos. Nós erramos, nós falhamos, nós somos pecadores. Mas Ló, ele foi declarado justo, assim como eu e você. Nós somos declarados justos, não pelas nossas obras, mas pela fé no Deus de Abraão. Então notem, Ló era justificado. Pedro reconhece isso. Ló tinha princípios morais, porque ele se afligia no seu interior por conta da gravidade das práticas dos sodomitas. Ló, ele não concordava com as práticas imorais dos sodomitas, de acordo com Pedro. Mas veja quanto sofrimento esse homem experimentou na sua vida. Bom, o que a história de Ló nos mostra é que até homens justificados por Deus, ainda que nós tenhamos nascido de novo, como falamos na nossa introdução, somos a habitação do Espírito Santo, somos filhos de Deus. Se nós fizermos escolhas erradas na nossa vida, nós iremos sofrer. Em algum momento, irmãos, um justificado, um cristão, erra. E é aqui que nós encontramos um ponto de contato em relação à vida de Ló e aquilo que nós podemos entender sobre escolhas equivocadas na nossa vida. Então vamos
Vamos lá? Eu separei para nós aqui algumas lições que nós podemos aprender em relação às escolhas equivocadas que o justo Ló fez. E que eu e você, como cristãos, também podemos fazer em nossa vida. E se nós realizarmos as escolhas equivocadas, nós vamos ter que administrar altíssimo grau de sofrimento. Mas para que isso não aconteça, vamos então para 4 lições. O que nós podemos aprender com as escolhas equivocadas de Ló? Em primeiro lugar, não faça escolhas apenas com base naquilo que lhe atrai os olhos. Gênesis 13:10, o texto diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então veja, irmãos, Abrão deu a Ló o privilégio de escolher onde iria morar, para onde levaria os seus rebanhos. A escolha de Ló foi uma escolha baseada simplesmente na estética do lugar. Ló não conhecia Sodoma e Gomorra. Ló não conhecia as terríveis práticas, os maus hábitos daqueles cidadãos. Ló não fazia ideia do nível de perversidade que encontraria naquela cidade. Mas ele preferiu fazer a sua escolha antes de tomar real conhecimento da cidade. Ele decidiu escolher morar, levar a sua família para próximo de Sodoma, mesmo sem tomar conhecimento daquela cidade. Qual a aplicação que nós temos para a nossa vida? Irmãos, quantas vezes nós erramos porque nós baseamos nossas escolhas em eu vou escolher isso porque é bonito. Eu vou escolher isso porque isso é esteticamente agradável. Aquilo que é agradável aos nossos olhos em um primeiro momento pode esconder algo perigosíssimo. Não se toma a decisão com base na estética das coisas. Isso é perigoso. Isso é uma decisão perigosíssima. Portanto, a ideia basicamente seria: não compre uma casa somente porque ela é bonita. Não se mude para um lugar que você visitou poucas vezes, se atraiu e pensou: poxa, quero morar aqui. Mas você não conhece. Não conhece. Não se relacione com alguém somente porque a pessoa é bonita. Não faça aquisições simplesmente porque aquilo lhe atraiu os olhos. Não seja levado por esse fenômeno do encanto imediato. Essa foi a escolha equivocada de Ló. Ló era um homem justo, mas ele tomou uma decisão equivocada. Ele escolheu com base em princípios tão triviais, estética, porque era bonito. Ló, infelizmente, agiu assim. Experimentou uma guerra e a cidade para onde ele foi morar foi completamente destruída. Portanto, nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. No início, pode ser prazeroso. Fizemos uma aquisição que nos atraía tanto, mas as consequências elas podem vir mais tarde. Então, não faça escolhas apenas com base naquilo que lhe atrai os olhos. Em segundo lugar, não faça escolhas que lhe aproxime do pecado. Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha onde Ló foi morar junto com a sua família. Ló, então, ele não apenas escolheu morar em um lugar bonito, que não conhecia bem. Ló levou a sua família para morar perto de homens, como diz a Bíblia, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, que decisão equivocada foi essa de Ló? Que precipitação foi essa de Ló? Colocou a vida da sua família em risco. Foi morar perto de homens extremamente perversos, depravados, porque o ambiente era bonito. Porque o ambiente era agradável aos olhos. Interessante, irmãos, que a maldade dos moradores de Sodoma e Gomorra era tão extrema que a punição escolhida por Deus não foi simplesmente punir os homens, mas destruir a cidade para extirpar o mal de maneira total. Nós vemos isso em Gênesis 19. A aplicação para a nossa vida é a seguinte: quando nós tomamos decisões precipitadas, insensatas, nós colocamos a nossa família em risco. Ló, ele morava em uma região linda. Onde ele queria morar? O texto diz que era como o jardim do Senhor. Mas ele passou a viver com homens moralmente podres. Em algum momento, aquela cultura, aquele ambiente depravado, iria de certa forma interferir na família de Ló. Poderia inclusive influenciar os padrões morais da própria família de Ló. Por isso a ideia, irmãos, se afaste de homens depravados, de amizades depravadas.
Sua família agradecerá. Sua família agradecerá. Se você pode escolher, não escolha viver perto do potencial para o pecado. Não faça as mesmas escolhas que Ló fez achando que vai ficar tudo bem. Tome cuidado com suas amizades, com quem você coloca dentro da sua casa, com quem faz parte do círculo de amizades que podem acabar influenciando sua família, seus filhos. Nós devemos, irmãos, sermos rigorosos em relação ao pecado. Nós devemos tomar toda e qualquer decisão que nos afaste do pecado, ainda que nós tenhamos algum tipo de custo material. É muito mais importante que a gente tenha algum tipo de prejuízo financeiro, more em uma região um pouco mais simples, administre uma condição de vida um pouco mais simples, mas se afaste do potencial para o pecado, do que desfrutarmos, sabe, da beleza de uma linda casa, né, e acabarmos aproximando a nossa família de pessoas que podem ser altamente prejudiciais. Não faça como Ló. Não se arrisque. Nossa família é preciosa demais para que a gente possa colocar em risco por conta de um capricho nosso. Terceiro lugar, não faça escolhas que coloquem a sua família em risco. Não faça escolhas que coloquem a sua família em risco. Gênesis capítulo 19, 8 diz: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló vivia em meio a homens moralmente podres. E a consequência é que a sua família, como nós falamos, ela poderia em algum momento ser afetada por aquele ambiente depravado. O contexto mostra que Ló foi visitado por 2 anjos. Ló então recebe esses 2 anjos em sua casa. Os violentos homens, os depravados homens de Sodoma tomam conhecimento de que aqueles homens estavam na casa de Ló. E de maneira hostil, eles ordenam para que Ló expulse aqueles homens de dentro da sua casa. Qual era o objetivo? Aqueles homens de Sodoma queriam ter relação sexual com os anjos. Tamanho era o nível de depravação daqueles homens. Eles queriam ter relação homossexual com aqueles homens. Não é à toa que cunhou-se o termo sodomitas. Sodomitas. Justamente por conta do nível de imoralidade que havia na cidade de Sodoma. Ló, sob o pretexto da hospitalidade, não apenas se recusou a colocar aqueles 2 homens para fora, aqueles 2 anjos para fora, mas Ló ofereceu as suas 2 filhas, para que aqueles homens fizessem com elas o que bem entendessem. Irmão, que coisa horrível! Que coisa horrível! Alguém poderia argumentar que Ló ele seguiu uma tradição comum à sua época. Ele deveria, então, praticar a hospitalidade a níveis extremos. Mas, queridos, tradição nenhuma se põe acima da palavra de Deus. Tradição nenhuma se põe acima da palavra de Deus. A aplicação para as nossas vidas é que era de se esperar que, morando em um ambiente como aquele, em algum momento a família de Ló seria colocada em algum nível de risco. Morando perto de homens maus, homens perversos, homens pecadores, essa foi a escolha de Ló. Ele colocou a sua família em risco. Irmãos, nós não devemos, sob pretexto algum, colocar a integridade da nossa família em risco. Por isso que as nossas decisões são muito importantes. Por isso que nós devemos orar, clamar ao Senhor, procurar orientação na Escritura Sagrada, procurar bons conselhos. Não devemos ser levados apenas por aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que pode satisfazer a nossa necessidade de maneira momentânea. Nós podemos colocar a nossa vida em risco. Agora veja, não é de se admirar que as filhas de Ló embriagaram o próprio pai e tiveram relações com ele. Tamanha era a influência que aquela família talvez tenha recebido de Sodoma. Tamanha era a influência da perversidade daqueles homens. Aquelas meninas acharam que aquela era uma prática coerente, que faria sentido, depois que a sua mãe tivesse falecido, dar para o seu próprio pai filhos. Quanta falta de orientação bíblica, quanta influência cultural. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, mas devemos preservar a nossa família a todo custo.
Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Não dá para tirar os nossos filhos e familiares do planeta Terra. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, nós podemos fazer sim. Se nós podemos realizar boas escolhas, nós devemos então fazê-las com sensatez. Em quarto e último lugar, não faça escolhas onde os bens são colocados à frente da vida. Gênesis 19, 16 a 17. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas. E os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Por fim, irmãos, Ló, ele hesitou em sair da cidade mesmo sabendo que ela seria destruída. Ló tinha muitos bens ali. Mas Ló também tinha sua família ali. E é difícil imaginar. Talvez teria acontecido se os anjos do Senhor, por misericórdia, diz o texto, não tivesse puxado Ló e a sua família à força daquela cidade. Mas o que esse texto nos mostra, irmãos, é que fica evidente que Ló colocou a sua vida e a vida da sua família em segundo lugar. Ló, ele hesitou em sair da cidade, mesmo sabendo que tudo aquilo seria destruído. A aplicação para as nossas vidas, irmãos, é que o egoísmo e o apego aos bens materiais pode destruir a nossa família. Alguns perdem a família, mas não perdem o carro. Alguns perdem os filhos, mas não perdem o emprego. Alguns perdem a vida, mas não perdem o dinheiro. Irmãos, nosso maior patrimônio é a nossa família. Nosso maior patrimônio é a nossa família. Se tivermos que perder nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, mas garantir a nossa família, nós não podemos hesitar como Ló fez. Ló era justo, ou melhor, justificado. Era um homem de Deus, cria no Deus de Abraão. Mas as escolhas que Ló fez colocou a família dele em risco. Portanto, você pode ser um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e mesmo assim afundar sua casa, afundar sua família. Então tome cuidado com as suas escolhas. Relembrando, em primeiro lugar, não faça escolhas apenas com base naquilo que lhe atrai os olhos. Segundo, não faça escolhas que lhe aproximem do pecado. Terceiro, não faça escolhas que coloquem sua família em risco. E em quarto, não faça escolhas onde os bens são colocados à frente da vida. Por isso, irmãos, antes de qualquer decisão, ore a Deus, procure orientação na Escritura Sagrada, é o nosso manual, é a revelação expressa da vontade de Deus. Procure conselho de pessoas sábias. O escritor de Provérbios vai nos dizer isso, que na multidão de conselhos há sabedoria. Tenha paciente, seja prudente, não seja ansioso, não seja apressado. Se é de Deus, as coisas acontecerão naturalmente. Não force a barra, não force a barra. Ore mais e depois escolha. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós encontramos aqui uma advertência muito séria para nossas vidas. Ainda que sejamos cristãos, Teus filhos, amados pelo Senhor, nós podemos tomar decisões, ó Pai, que podem enroscar a nossa família de uma forma tão grave, colocar a nossa família em risco. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, afasta do nosso coração a precipitação, a ansiedade, a impaciência, e que as decisões tomadas sejam decisões coerentes, Pai. Que o Senhor nos ajude, nós somos equivocados, nós somos pecadores, muitas coisas triviais nos motivam muitas vezes, mas, Pai, nos ajude a tomar as decisões que farão bem para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa mensagem fez sentido para a sua vida. Eu quero pedir que você não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal da nossa igreja. Assim, semanalmente, você vai receber novos vídeos, ok? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.